CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos dar continuidade ao estudo do livro A Gênese e leremos o Evangelho antes e faremos a prece. Capítulo 11. Amar o próximo como a si mesmo. O item 15. Deve-se expor a vida por um malfeitor? Um homem está em perigo de morte. Para salvá-lo é preciso expor a própria vida. Sabe-se, porém, que esse homem é um malfeitor e que, se escapar da morte, poderá cometer novos crimes. Deve-se, apesar disso, arriscar a vida para salvá-lo? Essa é uma questão muito grave e que naturalmente pode se apresentar ao espírito. Responderei de acordo com o meu adiantamento moral, pois que se trata de saber se devemos expor a nossa vida, mesmo por um malfeitor. O devotamento é cego, socorrer-se um inimigo. Deve-se, portanto, socorrer o inimigo da sociedade. Numa palavra, um malfeitor. Acreditai que é somente da morte que se vai arrancar esse desgraçado? É talvez de toda a sua vida passada. E talvez de toda a sua vida passada. Porque pensai nestes rápidos instantes que lhe arrebatam os últimos minutos da vida. Um homem perdido volta-se sobre a sua existência passada, ou melhor, ela se ergue diante dele. Talvez a morte chega muito cedo para ele. A reencarnação poderá ser terrível. Ide, portanto, homens, vós a quem a ciência espírita esclareceu, ide e arrancai-o da sua condenação. E então esse homem, que seria morto blasfemando contra vós, se jogará em vossos braços. No entanto, não deveis perguntar se ele o fará ou não, mas ir em seu socorro. Portanto, salvando-o, obedecereis a essa voz do coração, que nos diz: se puderdes salvá-lo, salva-o. Lamennais, 1862. Então devemos socorrer mesmo que seja um malfeitor, porque a lei de amor assim o manda. E como nós, Senhor, malfeitores do passado, que recebemos o Teu socorro, a Tua misericórdia, aqui estamos para continuar a marcha do progresso e para nos redimir do passado culposo. Ajuda-nos no entendimento da Tua lei, que iremos estudar nesta manhã, a teoria da evolução do planeta, da sua transformação, para conhecer o nosso passado e termos a ideia do futuro que nos aguarda. Muito obrigado. Permita que os benfeitores nos inspirem, os benfeitores da nossa casa, o nosso irmão altivo,
com os guias que nos dirigem, o Dr. Erma, o Baltazar e tantos outros, Antônio de Aquino, em nome dos espíritos guias desta casa de amor, em nome de Camille Flammarion, do professor José Jorge, em teu nome, Senhor, em nome do amor, do nosso amor, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, é que damos por iniciados os estudos desta manhã. Que assim seja. Vamos lá. Semana passada, nós revimos, né, até a Conceição que leu, lemos aqui com bastante calma, a teoria do Buffon, né? Teorias sobre a Terra. É qual página? Está na página 193. Então nós estamos estudando no capítulo 8, teorias sobre a Terra. E aprendemos muita coisa semana passada. Mas eu já esqueci tudo, tem que ver tudo de novo, né? Hã? Mas eu já esqueci tudo. Então vamos ler direto, sem parar, para eu não explicar. Vamos ver de novo, e que capítulozinho danado esse aqui. Aliás, esse livro, a Gênesis, tem que ler com bastante calma, senão a gente se perde. Vamos para a página 189, Adilane. 189. Capítulo 8, Teorias da Terra. Aí tem uma teoria da projeção. Hã? No teu é 279, mas é o capítulo 8. Vamos lá, teoria sobre a Terra. Aí tem uma teoria chamada teoria da projeção. Quem desenvolveu essa teoria? Um homem chamado Buffon. Quem foi esse Buffon? Ele foi, tem escrito aqui, né? A gente vai achar Georges Louis Laclérieux de Buffon. Ele foi um naturalista e escritor francês, século 1707, século XVIII. De 1707 a 1788, né? Século XVIII. Foi até quase a Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi em 1789, né? Ele morreu em 1788. Autor de História Natural e Épocas da Natureza, e publicou esse livro em 1749. Então esse camarada aí, esse Buffon, trouxe uma teoria de como se formou da Terra. Ela vai ler, mas basicamente a teoria que tinha o Sol e um grande asteroide, e nós fomos ver o que eram asteroides. Os asteroides são restos de planetas que se acabaram, terminaram, né? E são restos. Tem asteroides enormes de quilômetros e quilômetros de comprimento, com quilômetros e quilômetros de largura. Ele vai falar aqui em, como é que com planetas, quando ele vai falar de Luno, só para a gente entender quando a Dilane lê. Luno, que eram planetas, mas não eram planetas, eram esses asteroides, que eles chamam de... Quando chegar lá eu digo o que é. Chamam de... são planetas, mas não são planetas, são asteroides. Depois a gente vê de novo a definição de asteroide aqui. Mas asteroides são restos de planeta que circulam na atmosfera. Então o Buffon teve uma teoria, que um asteroide desse passou pelo Sol, esbarrou ali no Sol, na ponta do Sol, um cometa, né? Foi um cometa, na verdade. Bateu no Sol e ali saiu um pedaço de Sol girando em sua órbita, e aí se formou os planetas. Assim foi a formação do planeta Terra. Para ele foi o choque de um cometa, obrigado Conceição, com não um asteroide, com o planeta Terra, com o Sol. E daí esses pedaços formaram os planetas. Como tudo tem lei, né? Movimento de rotação, de translação,
todos eles circulam em órbita, assim formou a Terra, Vênus, Mercúrio, Marte, Plutão, Netuno, todos os planetas que giram em torno da Terra. Ponto. Só que essa teoria de Buffon, ela foi refutada. O que é refutar? Refutar é deixar de lado, é alguém colocar uma outra teoria dizendo, ó, isso não acontece, não pode ter acontecido por isso, isso e isso. Hoje nós temos outros aparelhos, como os telescópios possantes, muito mais possantes do que na época de Buffon. Vocês sabiam que um telescópio, a gente pensa num telescópio, né? O homem pegar aqui e ficar aqui da Terra olhando. Tudo bem, ele olha daqui, mas tem um telescópio girando no espaço, né? Ele está em órbita. Tem um Hubble, que descobriu uma imensidade de outras galáxias. Tem um Sam James, né? Sam James não é James alguma coisa. Dá vontade de falar de James Brown, que é o nome, mas não é James Brown. O James, vou falar só o primeiro nome, que está circulando, é o mais recente e mais novo. Então, cada vez mais a ciência vai desenvolvendo equipamentos que nos traz questões, teorias, ou mais precisas, ou descobertas mais precisas, e vem revolucionando a ciência astronômica. Primeiro ele começa dos cometas, depois do asteroide. E hoje você vê que essa teoria de Buffon, mas foi uma teoria inteligente. Como nós temos visto, a ciência vem ao longo dos séculos, dos milênios, ela vem se aprimorando, se aprimorando, se aprimorando. Né? Tinha a teoria geocêntrica, em que a Terra, o que é a teoria geocêntrica? A Terra é o centro do universo. Depois vem a teoria heliocêntrica, dizendo que não, a Terra não é o centro do universo. Não é o universo que gira em torno da Terra. A Terra é que gira em torno do Sol, o Sol gira em torno da galáxia, que gira em torno do universo. É a teoria heliocêntrica, de Nicolau Copérnico. Aí vem Galileu Galilei, que vocês já ouviram falar, que desenvolve o telescópio e comprova que a Terra não é o centro do universo. E cada vez mais a ciência vem caminhando. E esses homens, acho que desencarnam e reencarnam no mesmo caminhar, um pega a teoria do outro, aprimora, e para a gente descobrir a origem de tudo. Até bem pouco tempo, eu estou repetindo algumas coisas que tem gente nova aqui na sala. A teoria do Big Bang era a teoria mais aceita, era a teoria aceita para a criação do universo, para o surgimento do universo. Mas já não é mais, já não aceitam mais. Então ela sempre, o que é hoje uma verdade científica, amanhã aparece uma outra contradizendo, refutando essa, depois uma outra, até o homem chegar a uma conclusão mais precisa, tá? Então é sobre essa teoria da projeção, quer dizer, um cometa se projetou ali e criou o planeta Terra. E por que é desmentido hoje? Porque o cometa ele é cheio de água, de gelo. Quando vê a cauda do cometa, aquela cauda ali são os vapores d'água. Quando ele passa perto do Sol, aquece, então vira vapor d'água. Se um cometa fosse na direção do Sol, ele ia se destruir, era água. Ele não ia bater. Ele tem um núcleo de ferro, mas ele é composto de gases, de vapores d'água. E o Sol, o calor do Sol, que é muito grande, próximo ao Sol, ele ia ser destruído antes de chegar. Por isso que a teoria de Buffon foi refutada. Eu falei difícil? O senhor entendeu, seu Antônio? Seu Antônio? O senhor entendeu? O que eu falei foi difícil? É seu Antônio o nome dele? Sou João. Seu João. Seu João.
O senhor está me ouvindo, seu João? Tá. Eu falei difícil, seu João? Não, o senhor entendeu? Ela vai ler aqui, mas eu explico o que ela lê. Você entendeu? Como é que é seu nome? Giseane? Jeane. Eu falei difícil, Jeane. Então vamos lá. Nós lemos 2 vezes, vamos ler a terceira para ficar mais na nossa cabeça. Vamos lá, Dilane. Teoria da projeção. De todas as teorias referentes à origem da Terra, a que recebeu maior crédito nestes últimos tempos foi a de Buffon, seja pela posição que seu autor desfrutava no mundo erudito, seja porque, à época, não se sabia mais nada sobre ela. Observando todos os planetas se moverem nas mesmas direção, do Ocidente para o Oriente, de Oeste para o Leste, e no mesmo plano, percorrendo órbitas cuja inclinação não ultrapassa 7,5 graus. Buffon concluiu, em razão dessa uniformidade, que eles deveriam ter sido colocados em movimentos pela mesma causa. Segundo sua concepção, sendo o Sol uma massa incandescente em fusão, ele presumiu que um cometa chocou-se obligadamente com ele, e raspando a sua superfície, destacou uma porção da sua matéria que, projetada no espaço pela violência do choque, se dividiu em muitos fragmentos. Estes fragmentos formaram os planetas, que constituíram a se mover circularmente. Que continuaram a se mover circularmente. Pela combinação da força centrífuga e da centrípeta, no sentido imprimido pela direção do choque inicial, ou seja, no plano da eclíptica. Os planetas seriam assim partes da substância incandescente do Sol e, consequentemente, teriam sido eles mesmos incandescentes na sua origem. Para se resfriarem e se solidificarem, levaram um tempo proporcional aos seus volumes. E quando a temperatura permitiu, a vida surgiu nas suas superfícies. O que ele disse até agora? Qual é a teoria de Buffon? Que um cometa, como nós dissemos, se chocou com o Sol obliquamente é inclinado. E quando ele bateu no Sol, arrebentou um pedaço do Sol e saiu um monte de bola incandescente, de fogo, e que deu origem aos planetas. E ele saiu de lá girando, e por isso continuou o giro. E essa força centrípeta e centrífuga é igual uma marimba que você pega, tem uma linha e você gira com uma pedra na ponta. A força centrífuga é aquela que sai daqui para fora, empurrando a marimba. Porque se eu largar, a marimba vai embora. Mas a força centrípeta não deixa ela ir embora, que é a força que vem de lá para cá. Então, a toda ação existe uma reação. Então, imagine eu girando uma marimba,
É assim que está. Os planetas estão assim, girando como uma marimba. A força centrífuga é a força que do Sol vai para o planeta. E a centrípeta, do planeta para o Sol. Uma linha imaginária que não larga, que faz com que ele gire numa elipse. Elipse significa que não é uma roda certinha, ela é oval. Isso é uma elíptica, elipse. Ele anda ovalmente, como a gente vê nas fotografias. E ali deram os diversos planetas. Essa massa era uma bola de fogo, que girando ela foi esfriando, 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 de fora para dentro, até poder chegar o momento de ter vida, como a gente conhece aqui na Terra. Essa é a teoria de Buffon. Tá? É isso que ele está dizendo até agora. Ele continua: em razão da diminuição gradual do calor central, a Terra, após um certo tempo, chegaria ao resfriamento total. A massa líquida seria inteiramente congelada e o ar, cada vez mais condensado, acabaria desaparecendo. As baixas temperaturas tornariam a vida impossível, resultando na redução e posterior desaparecimento de todos os seres organizados. O resfriamento que começou pelos polos se estenderia gradativamente por todas as regiões até o Equador. Então, vem resfriando, até que um dia começou a esfriar tanto, essa é a teoria dele, começou a criar gelo nos polos. Tem o Polo Norte e o Polo Sul. E que esse gelo vai esfriar toda a Terra, e a Terra um dia não vai mais poder ter vida, porque vai ficar muito fria. Voltamos a dizer, essa é a teoria de Buffon. Essa não é uma teoria exata, ela tem erros, que vai ser refutada depois, daqui a pouquinho. Estão entendendo? Hoje está bem melhor, né? O entendimento. Segundo Buffon, esse é o estado atual da Lua, que menor do que a Terra seria atualmente um mundo extinto, do qual a vida doravante se acha excluída. Em razão da diminuição. Por quê? Porque ela esfriou. A teoria dele é que a Lua também tinha vida, mas ela esfriou antes do tempo, aí não tem mais vida lá. O mesmo vai acontecer com a Terra depois. A Terra seria atualmente um mundo extinto, do qual vida doravante se acha excluída. O próprio Sol teria um dia o mesmo destino. Aí ele coloca uns cálculos aqui, que levou 74 mil anos, mas a ciência diz que esse tempo é muito pouco. São milhões de séculos, milhares de anos, milhões de anos, milhares de séculos para isso acontecer. Então, a teoria de Buffon, contestada pelas novas descobertas da ciência, está hoje praticamente abandonada pelas seguintes razões. Então, essa teoria não existe. A Terra não se formou assim, como nós dissemos. Os planetas não tiveram essa formação. Por quê? Ele está dizendo aqui, por causa dos novos equipamentos, as novas descobertas. Dizem que isso não acontece. Então, a partir dessa hipótese, durante muito tempo acreditou-se que os cometas eram corpos sólidos, cujo encontro com o planeta poderia ocasionar a destruição desse planeta. A partir dessa hipótese, a suposição de Buffon não tinha nada de improvável. Porém, sabe-se agora que os cometas são formados de matéria gasosa, condensada, bastante rarefeita. Entretanto, a ponto de se poder observar estrelas de grandeza média através dos seus núcleos. Nesse estado, oferecendo menos resistência que o Sol, um choque violento capaz de projetar no espaço uma porção de massa solar é algo impossível. Porque na época de Buffon, um cometa tinha um núcleo de ferro, por isso que eu falei aqui, ele era todo pesado e ele se chocou com o Sol. Então isso não aconteceu, isso não pode acontecer. Por quê? Porque hoje se sabe que os cometas são compostos de gases. Não tem núcleo, não tem um núcleo sólido, e sim gases. Fala. Fala aqui, eles seriam refúgio do nascimento do sistema solar. Eu sublinhei isso. Na observação. Eles seriam refúgio do nascimento do sistema solar. Não entendi isso aí que você falou, refúgio. Os cometas seriam partículas da formação do sistema. Sim. Refúgio.
Refuga é o que sobra. Refuga é o que sobra. Atualmente a ciência define os cometas como sendo um bloco de gelo e rocha, como você falou, com alguns quilômetros de extensão. Eles seriam refugos do nascimento do sistema solar. Aí depois vai explicar. Tá. Refuga é sobra. Os cometas seriam sobras de outros planetas que se destruíram, não é isso? Do sistema solar. É isso aí. Então ele é composto de gases. E os gases perto do Sol iam se dissolver. Outra, por que essa teoria também não é aceita? Segundo, vai lá, a natureza. Aonde o senhor está comigo? Segunda. Ah, tá. A natureza incandescente do Sol é também uma hipótese que nada até o presente veio confirmar que as observações, ao contrário, parecem desmentir, embora ainda não se tenha certeza quanto à sua natureza. O poder dos meios de observação de que se dispõe atualmente permitem estudá-lo melhor. Agora, geralmente é admitido pela ciência que o Sol é um globo composto de matéria sólida, cercada por uma atmosfera luminosa, a fotosfera, que não se acha em contato com a sua superfície. Então vamos lá. A superfície do Sol também é uma outra hipótese. Ela não é aquela onde está a luz, ela não é uma coisa sólida. Aquilo ali é luz. Então essa luz não pode formar um planeta. É isso que ele está dizendo aqui. Basicamente é isso. Depois um terceiro. No tempo de Buffon conheciam apenas 6 planetas, já que eram do conhecimento dos antigos: Vênus, Mercúrio, Terra, Marte, Júpiter e Saturno. Desde então descobriram-se muitos outros, entre os quais destacamos Juno, Ceres e Palas, que têm suas órbitas inclinadas de 13, 10 e 34 graus, que não está de acordo com a hipótese de um movimento único de projeção. Então, na época de Buffon, não só tinham 6 planetas, hoje nós temos 8. E Júpiter, e esses que eles dizem aqui como Juno, Ceres e Palas, eram asteroides. Isso aqui não são planetas, são asteroides. Hoje a ciência sabe disso. Teve uma discussão até de que Plutão não é mais planeta. A gente aprendeu que Plutão era um planeta, foi descoberto depois. Depois, os astrônomos disseram que Plutão não existe, ele não é um planeta. Plutão não é um planeta. Agora já estão estudando, já tem novos estudos dizendo que Plutão é planeta. A ciência é complicada, né? A ciência vai... verificou-se que eram completamente inexatos os cálculos de Buffon. Então, a Terra não levou 74 mil anos para se resfriar, levou muito mais tempo. Quinto, Buffon levou em consideração apenas o calor interno da Terra, sem levar em conta o calor oriundo dos raios solares. Sabe-se hoje, a partir de dados científicos rigorosamente precisos, fundamentados sobre a experiência, que, desde há muito tempo, em virtude da espessura da crosta terrestre, a contribuição do calor interno do planeta para a temperatura da superfície exterior é insignificante. Então não é a temperatura interna importante, é muito insignificante para manter a vida aqui, e sim a externa, né, o calor que vem do Sol. Eu sei que para vocês isso está sendo difícil, eu sei disso. Porque para a gente também não é fácil o entendimento, mas são teorias que cientistas vêm se debruçando para conhecer a origem do planeta Terra. E esse Buffon, esse espírito, esse cientista, trouxe essa teoria. Mas que hoje, com novos equipamentos,
a teoria dele foi refutada por esses tópicos que foram colocados aqui. Tudo bem até aí? Pois é. Primeiro copo d'água hoje. Isso é bom, né? Até para resfriar a minha mente aqui, fez psh. A minha cabeça fez psh. Aí vai vir uma outra teoria, a teoria da condensação. Agora, seria bom a gente ler o que é que a ciência diz hoje, né? Esse que dos asteroides, aqui embaixo, quando ele fala dos asteroides. É. Eu vou ler. Nas notas aqui embaixo aqui tem, porque vem refutando aqui as épocas, ó. Agora que está na última época aqui de Jean Batista, aqui embaixo aqui, 1812. Aqui era 1000 lá vai fumacinha. Vamos lá. Atualmente, então vamos ler o que a ciência diz aqui hoje. Mais um pouquinho a gente vai terminar a aula. Vamos lá. Atualmente sabe-se que eu nunca tinha ouvido falar, olha a minha ignorância, nesses asteroides. Ó. Atualmente sabe-se que Juno, pode ler, Adilane, Juno, Ceres, Epalas, são alguns dos mais de 4.000 asteroides identificados pelos astrônomos. Ceres é o maior de todos, com 920 quilômetros de diâmetro. Olha só, então Juno, Ceres, Palas são asteroides, não são planetas. E ele está dizendo que esse Ceres é o maior deles, com 920 quilômetros de distância. Nessa época ali, tá? Não, isso aqui já é a ciência atual, há uns 15 anos atrás. Hã? Não, de 1812 Não, 920 atrás. quilômetros de diâmetro, nós falamos. Não é um planeta, é um asteroide. E o que é um asteroide? Ó? Os asteroides são, na verdade, pedaços de rocha girando em torno do Sol. Sim. Vocês já não ouviram dizer assim, os Estados Unidos estão destruindo um asteroide gigante que vem em torno da Terra, para que o asteroide não se choque com o planeta e acabe com a vida na Terra. Mas eles estão fazendo já experiência com um asteroide desse, montando um monte de foguete para explodir o asteroide. Experiência que eles estão fazendo, porque ele vem na direção da Terra, mas nunca bate. Toda hora tem uma informação dessa, né? Eu fui no Google, né, para ver o que era. Ele fala que são pedaços de rocha, planetas destruídos. Tá aqui no Google, está dizendo que asteroide, está aqui, ó. É um corpo cósmico que circula pelo espaço sideral ao redor do Sol, principalmente entre as órbitas de Marte e Júpiter. Os asteroides possuem algumas centenas de quilômetros e formas irregulares, que se incendeiam quando entram em contato com a atmosfera terrestre. Origem, tem aqui origem. Ó. Os asteroides podem ser os restos de um planeta que foi destruído, ou simplesmente materiais que desde a formação do sistema solar nunca se fundiram para a formação de um planeta. Essa segunda hipótese é a mais aceita para a explicação de origem desses corpos celestes. A grande maioria dos asteroides move-se em órbitas situadas entre as órbitas dos planetas Marte e Júpiter. Mas de vez em quando passam asteroides em torno da Terra. E ele está dizendo aqui, ó, os asteroides são, na verdade, pedaços de rocha girando em torno do Sol. Estima-se que existem milhões desses planetoides, alguns com apenas alguns metros de diâmetro. A maioria está no cinturão de asteroides, onde as órbitas de Marte e Júpiter, mas existem alguns fora dessa área. Os troianos, por exemplo, compartilham a órbita de Júpiter, enquanto Apolo e Toro passam pela órbita da Terra. E Hidalgo
passa muito além da órbita de Júpiter. Então eles vão dando nomes a esses asteroides, esses corpos rochosos que circulam em órbitas em torno de alguns planetas. O asteroide mais afastado que parece relacionado com os cometas é Quiron, em órbita além de Saturno. No tempo de Buffon, não se sabia da existência dos planetas Netuno e Plutão, que só foram descobertos em 1846 e em 1930. Olha, Plutão foi um planeta descoberto em 1930. Quando eu estudava, Plutão era um planeta. Nós tínhamos 9 planetas em torno do Sol. Hoje, se estuda na escola que nós temos 8 planetas no Sistema Solar. Não levaram mais Plutão, diz que não é planeta. Mas existem estudos recentes que estão dizendo que Plutão é planeta. Daqui a pouco Plutão vai ser planeta de novo. Mas tem um também, né? É o outro Buffon. Hã? Vamos para a teoria da condensação? Senão a gente não vai sair daqui. Então tem um outro estudo dizendo, não é a teoria da projeção, quer dizer, um cometa se projetou no Sol e formou os planetas. Não, isso não é verdade. A ciência está dizendo, a ciência vem depois e diz assim, a verdade é essa, a teoria da condensação, que a gente vai ver que também não é verdade. Então o que diz a teoria da condensação? A teoria da formação da Terra pela condensação da matéria cósmica é a que prevalece hoje na ciência, como sendo a melhor justificada pelas pesquisas, a que resolve o maior número de dificuldades e a que se apoia mais que todas as outras no grande princípio da unidade universal. É a que foi descrita no capítulo 6, a astronomia geral. Como se vê, esta teoria e a de Buffon levam ao mesmo resultado. O estado primitivo de incandescência do globo, a formação de uma crosta sólida pelo resfriamento, a existência do fogo central e o surgimento da vida orgânica desde que a temperatura tornou possível. Elas diferem, no entanto, pelo modo de formação da Terra, e é provável que, se Buffon vivesse atualmente, adotaria outras ideias. São duas rotas diferentes conduzindo ao mesmo fim. Então, essa é uma outra teoria que tem semelhança com a primeira, que a Terra realmente era uma massa incandescente que veio esfriando, de fora para dentro. Tá? Vamos lá. Foi em 2006 que Plutão foi rebaixado. Marcel Alexandre Bertrand, que é geólogo e é o pai da tectonia moderna e tectônica moderna. O que é tectônica? Tectônica é a parte da geologia que trata das formações da crosta terrestre, devido às forças internas que sobre elas se exercem. Caramba, é tanta formação que a gente nem conhece, né? O que o senhor é? Eu sou geólogo tectônico. O que o senhor faz, né? Eu estudo a parte da geologia que trata da formação da crosta terrestre. Da força da profundeza da Terra. Olha que coisa complicada. Complementando as informações do codificador sobre as fontes de calor do nosso planeta, poderíamos acrescentar que a temperatura da superfície da Terra se deve à luz solar, que ela intercepta. É só eliminar o Sol e o planeta logo se esfria. Não para o insignificante frio antártico, não a ponto de os oceanos congelarem, mas para um frio tão intenso que o próprio ar se condensaria, formando uma camada de neve de oxigênio e nitrogênio de dezenas de metros de espessura sobre todo o planeta. A pequena quantidade de energia que escoa do interior quente da Terra seria insuficiente para derreter a neve. Então, se a Terra resfriasse, se o Sol tem um jeito, se o Sol se apagar.
Ele está dizendo. É. Aí, ó, a geologia estuda a Terra a partir do ponto em que a observação direta é possível. O seu estado anterior, por escapar à experimentação, só pode ser conjectural, onde, entre duas hipóteses, o bom senso diz que se deve escolher aquela que está sancionada pela lógica e que se mostra mais de acordo com os fatos observados. Gente, eu sei que é demais para a cabecinha de vocês. E na semana que vem a gente estuda a teoria da incrustação. Terminou? Terminou. Vamos para a teoria da incrustação, que isso é muito difícil. Eu já entendi, porque eu já li algumas vezes. Ó. A gente vai continuar aqui semana que vem. Incrustação. Nós vimos a teoria da projeção, vimos a teoria da condensação. Agora vamos ver a teoria da incrustação. Incrustar, né? Semana que vem. Não dá para ver hoje, não. Senão a cabeça da gente vai... Ó, eu sei que foi difícil para o senhor, seu João, e para você também, Giane. Eu sei disso. Mas para a gente também. Para mim foi mais. E essa é a terceira vez que a gente lê. Ficou mais fácil para a gente entender. Que é a terceira vez que a gente lê com calma. A Dilane foi a primeira vez que leu. E olha que eu consegui agora dar uma explicação por causa das outras duas vezes lidas. E tudo isso, então, são estudiosos para descobrir como começou a Terra, o início de tudo, de onde surgiu o planeta Terra. Em vez de dizer que foi Deus que quis, né? O homem está pesquisando. Vamos rezar então? Complicado. Isso mostra o quanto a gente não sabe nada, o quanto somos pequenos. É, conversa de cientista. É. Então, que Deus abençoe o nosso esforço, ajuda-nos na compreensão desses temas tão difíceis para nós ainda. Contamos sempre com a inspiração de espíritos que conhecem essa formação, como Camille Flammarion, como o nosso José Jorge, estudioso do assunto, o altivo e os espíritos que já conhecem, que já têm a sabedoria em si. Que eles sempre nos ajudem. Nós agradecemos essa inspiração, esse apoio. Agradecemos a Jesus, a Deus, como agradecemos a Kardec e aos Espíritos do Senhor, que enviam os seus pensamentos para junto de nós, para facilitar a compreensão desses estudos. Obrigado a todos que nos ajudaram, obrigado à Casa de Amor que nos abriga. Em nome da direção espiritual da nossa casa, o nosso altivo, com os espíritos guias da nossa casa, em nome das nossas irmãs queridas, da minha amada Lourdinha, de Leon Denis, de Allan Kardec, do nosso José Jorge, enfim, que seja em nome do amor, em nome do nosso amor, mas acima de tudo em nome do teu amor, Senhor, e do amor de Deus, nosso Pai, que damos por encerrado os estudos da manhã de hoje. Que assim seja.